Vamos lá, galera. Aqui, ó. Uma determinada faculdade oferece 15% de desconto se a mensalidade for paga antecipadamente. Bacana. Sabendo-se que o valor do curso é de R$ 700, qual será o valor se considerarmos o desconto? Bom, uma questão relativamente simples, e aí eu vou aproveitar então para colocar algumas opções para fazer. Uma questão, a resolução rápida, tá? Só que aí eu vou colocar aqui alguns caminhos que algumas pessoas podem pensar em fazer e vou apresentar uma solução que eu gosto particularmente para ela. Então, olha só, muita gente vai pegar a questão de porcentagem e trazer para uma regra de 3. Por exemplo, né? Um dos casos assim que a gente teria aqui seria mais ou menos esse assim, olha. Se eu coloco aqui valores e aqui a porcentagem, tá? As porcentagens. E aí pega e coloca assim, olha, o total disso é R$ 700. Aí, se é o total, representa 100%. Então eu quero saber quanto vale esse desconto aí, 15%. Não sei quanto vale em reais, né, esse desconto. Então essa seria uma das programações possíveis para a regra de 3, para resolver a questão. Porque daí depois você desconta, tá, dos 700. Beleza. Outra possibilidade que nós temos é a seguinte, né? Aqui a mesma ideia de colunas aqui, ó. Só que aí ela vai pensar, então 700 é o valor integral, 100%. Só que eu quero saber o valor com desconto. Então já melhora aqui um pouquinho, né? Melhora no sentido de já sair com a resposta mais num passo só. Que aí ao invés de colocar 15%, a pessoa pensa assim, então vou colocar quanto que vale 85%. De onde vem esse 85%? Do 100%, já dando desconto de 15%, né? Então, do 100 eu tiro 15, sobra 85 para eu pagar, né? Quanto dá isso daí para eu pagar? Não sei. Então, coloco X e acaba fazendo a regrinha de 3. Bom, o objetivo aqui não é discutir a regra de 3, não. Muita gente já sai multiplicando ela cruzada, né? Diretamente proporcional. A gente sabe que nem todas são assim, mas tudo bem, por causa da porcentagem, geralmente é um raciocínio razoável. Agora, bom, essas são possibilidades. Eu gostaria de apresentar uma outra possibilidade, tá? Porque olha só, aqui você tem uma multiplicação, embora o 700 ajude, você tem uma multiplicação por 85, né? Se você for montar essas regrinhas de 3, ficariam mais ou menos assim, ó. 100 vezes x, ó, do lado de cá, né? 15 vezes 700, ou 700 vezes 15. E aí o x divide. Então você pega aqui x, 700 vezes 15 sobre 100, né? Essa é uma possibilidade. Do outro lado, você tem algo bem parecido. 100 vezes x igual a 700 vezes 85. Então, x é igual a 700 vezes 85 sobre 100. Em ambos os casos, você consegue aqui cortar alguns zeros, por conta da divisão, ó, tá? Então, aqui você tem que se preocupar com 7 vezes 5 para o valor do desconto. Então, 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 1, 7. E 3 que foram 10. R$ 105 de desconto, né? Se você for observar. E aqui, você tem aqui o valor já total, assim, né? Descontou, o que você vai pagar? 7 vezes 5, 35, né? Vão 3. 7 vezes 8, 56, com 3 que foram 59. 595 seria o valor a ser pago. Então, essa conta ainda foi tranquila, né? Por conta do 7, não tem muita coisa aqui. Agora, eu gostaria de apresentar uma alternativa. Bom, o que seria aqui nesse raciocínio? Você pega os 700 e tira 105 nesse primeiro raciocínio, dá o 595, a gente já respondeu, né? Dá o 595. Ou você já faz os 85% para ser pago, ou seja, pega 100, tira os 15%, sobra 85,
que já dá o 595 logo de cara. Agora eu vou pensar aqui uma outra alternativa, ó. O que nós queremos aqui, pessoal? Nós queremos o seguinte. Então, 15% de R$700. Aí eu vou olhar, claro que eu não vou ficar escrevendo isso sempre, né? Com um pouquinho de prática você já faz logo de cara. Que isso daqui, na verdade, é 10% mais 5%, que é o 15%, né? De R$700, tá? Então, se você for pensar, isso é 10% de 700 mais 5% de 700. Por que eu estou pensando dessa maneira? Porque pensar em 10% e logo os 5% também é fácil. 10% é uma divisão, né? Quanto que você pensa aí, ó? 10%. É isso, 10%. Então, se você faz essa conta, dá 1/10. 1/10 representa a 10ª parte. Ou seja, você vai pegar os 700 e dividir por 10, tá? E aí dividir por 10 é muito tranquilo. Não é porque é 700 que é tranquilo, né? Ou se outro número também seria. Então você pega 700, ó, então você pega aqui, ó, 10%. Não vai ter que escrever isso daí, né? Só estou registrando. 10% de 700 dá 70. Dividir por 10, rapidinho. E aí 5%, você fala, o 5 é mais complicado. De 700? Não é, porque olha só, 5% é a metade do 10. Então é 70 dividido por 2. É metade do que a gente já calculou para o 10. Isso dá 35. Entendeu? Então quando você pega aqui, ó, 15%, né, de 700, acaba dando o quê? Ó, o 70 mais o 35. Ou seja, 105. Valor esse que nós já tínhamos determinado pela regra de 3. Só que essa conta aqui ela é mais automática. Não precisa registrar o que eu estou te dizendo. Dividir 700 por 10 faz de cabeça. 70. Metade de 70, 35. 70 com 35, 105. Rapidinho, acabou. Sem fazer regra de 3. Então era essa alternativa que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Pensar dessa maneira aqui. Dividir o 15% em 10 e 5, tá bom?